Olá, tudo bem? Então, estamos gravando mais um vídeo sobre um tema cabeludo, porque os temas cabeludos são aqueles que realmente incomodam, né? Então, hoje nós vamos conversar um pouco aqui sobre uma questão filosófica, na verdade, que faz parte da filosofia, vamos enquadrar dentro da reflexão filosófica, mas a base do argumento, a base das questões, tem a ver com a teologia, tem a ver com a Bíblia, a interpretação daquilo que consta nas Escrituras. Então, o tema é ética. O tema é ética, né? E normalmente, costumeiramente, se faz uma distinção forte aí entre moral e ética. Moral sim, aí os costumes, as receitas de procedimento, né? Por exemplo, a moral social é que a pessoa deva agir dessa daquela maneira. A ética se distinguiria da moral por ser algo universal, que estaria presente em todas as culturas, todos os povos, né? A respeito de ser certo ou errado. Pois bem, essa distinção não é suficiente. Não é suficiente porque, veja bem, a ética é uma questão do pensamento. A ética, a filosofia, faz a pergunta pelo porquê agir dessa daquela maneira, né? Se eu digo, por exemplo, olha, eu ajo assim porque está escrito na Bíblia, né? Então o plano da reflexão não é ética, é a moral bíblica. E uma determinada moral bíblica, que eu assumi como antecedente, né? A ética não vai se fazer pela assunção de respostas dos outros, seja da vida, seja de quem for, né? A ética é, eu tenho que saber por que razão, qual é a causalidade, quais são as movimentações internas do pensamento que me levam a decidir ou agir dessa ou daquela maneira. Então a ética faz parte da filosofia, né? É um tema da filosofia. Então, talvez eventualmente aí, se esse vídeo der alguma repercussão, alguém gostar dele, eu posso gravar mais um sobre uma reflexão mais aprofundada da ética do ponto de vista teológico, né? Bom, por que você faz uma coisa? Por que você age assim, ou age daquela outra maneira, né? Como essa questão ética é uma questão complexa de você determinar o porquê, ou então você querer encontrar alguma regra que pudesse servir para os outros também, é complexo, é complicado isso aí. Por exemplo, uma pessoa pode dizer, não, mas eu não roubo, né? Não roubo ninguém. Pois é, mas essa você poderia colocar isso como regra universal? Pois é, mas antes de você saber se o roubo é certo ou errado, você precisa saber se a propriedade é certo ou errado, né? Porque se a pessoa tiver, por exemplo, vamos supor que uma pessoa tivesse toda a propriedade do mundo. Você diz assim, não, mano, pera lá. Tudo que eu for pegar pertence a outro, então não está certo, né? Perceba que a lógica do roubo, então da usurpação, de retirar, nas tribos da antiguidade, isso aí não tinha, né? Cada um ia lá na base das machadinhas e tal, os vikings, para assistir a série dos vikings, né? Eles estão fazendo bagunça. Mas eles têm uma ética, eles têm um parâmetro de ação. Né? A palavra importava muito. Pois bem, o Kant é um iluminista, né? Ele está preocupado em estabelecer um prumo de pensamento pelo qual a ética pudesse ser espalhado, se tornasse um parâmetro para todos. Então ele formula o que se chama de imperativo categórico. Esse imperativo categórico diz assim, age, tu, né? Tu ages, ou age, porque é o imperativo, então age tu, de modo que a máxima da tua ação, quer dizer, o cerne do teu agir, se torne regra universal. Aquela máxima que você faz, a máxima do teu agir, as razões, fundamentos, aquilo que tu ages, que entendes é correto, ela se torna universal se puder ser universalizado. Aí então, esse imperativo é um imperativo válido para todos.
Qual que é o problema aí do Kant, né? O Kant assume uma reflexão, uma forma de pensamento do iluminismo. Quer dizer, as máximas do pensamento ético para ele estão de acordo com a burguesia vitoriosa, né, no sistema iluminista. Então, por exemplo, a lógica ética do Kant é diferente dos miseráveis. Os escravos, por exemplo, não tinham essa possibilidade aí que Kant tem, né? A gente pode ver, por exemplo, o caso do Locke, John Locke, que é um inglês, que ele defendeu a escravidão, porque os pretos seriam propriedade do seu senhor, né? No caso a escravidão racial. Então, para os pretos não se aplica a mesma regra aí de imperativo categórico. Então se veja, o imperativo categórico de Kant é um imperativo de classe. Só por isso cai por terra. Daí vem de novo a questão do relativismo, que existiria uma ética universal mesmo, que pudesse ser aplicada para todas as pessoas, né? Existem coisas primordiais que definiriam o agir das pessoas, né? A resposta para isso não está na Bíblia, né? Não está na Bíblia, porque, primeiro, que a Bíblia mesmo é um livro escrito dentro dos conflitos do tempo. Existem, dentro da Bíblia, contradições de produção de texto, né? Quer dizer, por exemplo, você pega lá na Bíblia, no Antigo Testamento, você vai ver que tem textos que são favoráveis ao reinado. Por exemplo, tudo que aconteceu de ruim é porque não tinha rei em Israel, né? E tem textos que são contra o reinado, no caso a famosa parábola de Jatão ali, Jatão que queriam eleger um rei, né? Aí ninguém queria, tudo que é árvore boa ninguém quer. Então só aceitou o espinheiro, que não produz nada e só espinha todo mundo, espeta todo mundo. Esse aceitou ser rei. Veja, dentro da lógica classista, vai ser adotar a posição daquela classe que se torna vitoriosa, né? Que se impõe a si mesma sobre a sociedade. Bom, então o que a gente chega? Num universo muito grande de arbitrariedade, ou digamos, um universo aí de relatividade enorme. Como é que a gente vai saber qual seria a ética adotada, né? Então veja, questão essencial aí para compreender aquilo que a gente poderia chamar de ética cristã é a compreensão do eventum crucis. Eventum crucis. O Antigo Testamento tinha toda uma doutrina aí da lei, né? As pessoas deviam seguir a lei, agir de acordo com o que está preconizado no Antigo Testamento. Muitas normas são importantíssimas, né? Por exemplo, as normas relativas ao respeito às pessoas, não matar, não vai fofocar, né? Dizer falso testemunho contra o teu próximo é fofoca. Mentir pode, mas fofocar, falar mal do vizinho, não. Veja lá, essas regras aí davam um certo padrão de conduta. Só que o apóstolo Paulo, que antes se chamava Saulo, né? Saul, esse Saul, ele analisou aí os cristãos e tal, e começou a perseguição contra os cristãos. Porque achava que eles estavam fazendo bagunça e tal, e falando de um Deus chamado Jesus Cristo e tal. Aí ele começou a perseguir, com braveza e tal, né? Perseguir porque eles estavam saindo fora das regras, estavam saindo fora dos melhores encaminhamentos da teologia e da lógica judaica, né? Só que Paulo foi confrontado com uma questão fundamental, que é o evento da cruz. Evento da cruz. No evento da cruz, o que acontece? Aqueles que tinham as certezas religiosas, do seu bom proceder, foram aqueles que gritaram ali, crucifica-o, né? Instigados pelos fariseus e saduceus, ali a população foi do gaiato no navio, e acharam que crucificando ali Jesus estaria uma boa. Vamos retirar, mesmo que a multidão não estivesse ali composta, que fosse só o bando de instigadores ali, as pessoas normalmente carregam pedras para julgar os outros, né? A pessoa que tem uma lei, que tem uma norma, que acha que está vivendo bem e tal, né, que vai para a igreja, essa pessoa tem uma síndrome de achar que a sua religiosidade a torna uma pessoa melhor, né? Daí ela confunde ética com um determinado padrão.
Para ela é confuso a ética com moral. A moralidade cristã se torna para ela ética para ela seguir, né? Então ela vai andar, por exemplo, para a igreja de terno, né? Terninho bonitinho, gravata e tal, né? Pronto, ela se tornou um novo homem bonito. Né? A mulher anda de vestido bonito e tal, vai na igreja. Porque, veja, isso aí seria a ética cristã. Não, não é. Não tem nada a ver. A pergunta é, por que você anda de vestido? Por que você põe um terno? O terno não te faz cristão. O vestido também não te faz cristão. Você defender aí, certo, muitas questões que você acha que defende bem e tal, não te fazem cristão. Não estão de acordo com uma ética cristã. Vou lhe dar um exemplo. Como é que você se posiciona com o MST? Movimento Sem Terra, né? Tem pessoas que ignoram o movimento nas igrejas, pregam contra. Daí, sob uma série de carapuças, diz, não, mas esses são comunistas, são vermelhos, são sabe Deus o quê? Para fazer com que essas pessoas sejam condenadas. E que pessoas? Vá no movimento, vá num acampamento sem terra, né? Vá. São pessoas que moram em Barcelona, crianças que estão lá. Não interessa, é absolutamente irrelevante se uma outra pessoa pega a terra, vende e tal, né? Você não pode julgar um movimento, uma reivindicação social, por um exemplo particular. Não pode. Né? Você estaria fazendo o mesmo pecado que fizeram os fariseus e saduceus, que tinham suas regras estabelecidas e condenaram Jesus à morte por conta dessas regras que eles tinham estabelecidas para si mesmos. Veja, o que é a ética? A ética é você pensar o porquê você decide certas coisas assim ou assado. Como é que você vê as relações entre pessoas do mesmo sexo, né? No caso, homossexuais e tal, né? Veja lá. Se você diz assim, não, mas eu pego o que está na Bíblia, está escrito e tal, né? Isso aí não é ética. Isso você pegou um texto da Bíblia e você moralizou esse texto e você acha que essa moral vai servir para você. Não serve. Ética você precisa pensar, você precisa tomar decisões. Essas pessoas, os gays, por exemplo, eles merecem ser amados porque Cristo amou todos, né? Inclusive os lascados da vida. Essas pessoas não têm direito a serem declarados filhos e filhas de Deus, do mesmo jeito como todo mundo é. Né? Veja, a decisão que você toma a favor ou contra é aí que está a ética. Precisa saber por que eu reajo assim. Né? Se você reage por preconceito, aí você vai encontrar os fundamentos do teu decidir. E as decisões ninguém pode tomar por você, nem mesmo a Bíblia. A Bíblia não é um livro de decisões. É você que precisa decidir. Né? Não diga que a Bíblia diz isso e por causa disso eu penso assim. Não, assuma você as tuas decisões. Aí começa a ética. Né? Um grande abraço.